Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar o vosso próximo carro. E hoje vamos falar do futuro do motor de combustão, que é bem mais risonho do que era, por exemplo, há umas semanas. Depois de muitas vozes contra, os ministros da União Europeia concordaram em apresentar uma proposta bem mais branda do que aquela que tinha sido inicialmente desenhada para a Euro 7 e pronto, isto abre aqui um futuro de esperança, por assim dizer, para os motores de combustão. Para falar deste tema, tenho hoje comigo o Guilherme Costa e também o Pedro Silva, que é o diretor e o fundador da revista Autodrive. Muito obrigado. Pedro, antes de mais, muito obrigado por aceitares o nosso convite. E é precisamente por ti que eu vou começar e logo para te perguntar uma coisa que eu acho que está na base de toda esta questão da Euro 7, que é, com estas alterações, quem é que sai mais beneficiado? São os construtores ou são as pessoas, os consumidores? É assim, eu acho que ninguém sai beneficiado. Essa era outra hipótese de resposta. Acho que ninguém sai beneficiado. Sairá eventualmente o ambiente, porque de facto, se há sítio onde faz sentido reduzir as emissões, que são muito grandes, é nas cidades, onde as pessoas vivem, no centro das cidades, de facto, faz sentido que hajam soluções de mobilidade, que provavelmente as mais indicadas nem seriam o automóvel, para resolver o problema de mobilidade dentro dos centros urbanos e dentro das cidades e de facto, reduzir aí as emissões. A nível das novas normas e da eletrificação, acho que no imediato ninguém vai sair muito beneficiado, porque os construtores vão ter que investir rios de dinheiro num modelo de negócio e tem-se vindo a ver isso com várias marcas nos últimos meses, que não sabem muito bem qual é que vai ser a rentabilidade e o futuro. Além de estarem sob grande pressão e ataque da China, não é? E os consumidores ficarem com carros que passam de 20 para 40 mil euros como preço base de entrada, também não me parece que seja uma situação em que se possa dizer que ganham alguma coisa. Bem, as perspectivas não são assim tão negras. A história inicial da Euro 7 é que ia ser um cataclismo para a indústria automóvel. Eu vou pedir ao Pedro, que está na transmissão deste autorrádio, para nos passar aquelas que eram as previsões da ACA, mas eu concordo contigo. Boas notícias, não há. As notícias são menos mais do que aquilo que estávamos à espera. Exatamente. Se por um lado os consumidores poderão ter em vista a continuidade de alguns motores a combustão, porque os carros não vão aumentar tanto o seu valor como nós estávamos inicialmente à espera, e por parte dos construtores também é uma boa notícia, porque sentido é que faz nós estarmos a investir mais numa tecnologia que tem os dias contados e que em 2035, a menos que algo mude, vai deixar de existir. E nós sabemos que há sempre um delay muito grande entre a entrada em vigor de uma norma de emissões e nós conseguirmos tirar dela algum proveito. Ou seja, até nós renovarmos o parque automóvel, vai demorar 10 anos, no caso português então se calhar uns 20 anos, porque nós já não temos dinheiro para trocar de automóveis, os carros estão cada vez mais caros e em Portugal nós já vamos começar a ver carros com norma Euro 7 nas estradas, se calhar lá para 2040, na melhor das hipóteses. Nós temos, recordem só este valor, vocês sabem que neste momento há mais de 1,5 milhão de carros em Portugal com mais de 20 anos a circular. Isso. Isto é que é o drama da questão. O Guilherme falou aqui numa coisa muito pertinente, que é o delay entre a introdução de novas normas de emissões e, de facto, o benefício que elas vêm trazer. Porque o parque demora imenso tempo a ser renovado e, digamos que as normas fazem efeito em 1, 2, 3, 4, 5% do parque e nos outros 90 e muitos continua a mesma desgraça. E uma das coisas engraçadas está na proposta, naquele calhamaço de não sei quantas páginas do PDF da proposta original da comunidade, é que tentaste ler um dos objetivos
Tentei ler. Eu também tentei ler tudo. Tentei, confesso que li muito em fast forward, mas alguns pontos achei interessantes. E logo ao princípio falavam lá de um objetivo a nível de emissões de carbono que não eram só a ver com a indústria automóvel, mas que um dos objetivos era reduzir em 50% as emissões de carbono relativamente ao que fazíamos em 1990 em 2030. Portanto, em 2030 estávamos com um nível de emissão de carbono que era 50% de 1990. Estás-te a rir, Miguel, mas na verdade é que para atingir esse objetivo não era preciso esta rapidez de uma eletrificação tão forçada e de uma mudança tão rápida de todo o paradigma da indústria. Porque, reportando a 1990, havia duas coisas que, uma não tão simples como tu isso, mas com muito mais benefícios, que era ensinar as pessoas a tirar partido dos automóveis e a conduzi-los como deve ser para aumentarem a eficiência energética da utilização do carro. E renovarmos a frota de 1990 por uma frota de 2020 com o que os carros atuais já emitem a menos que um carro faça um carro de 1920. Só essas duas coisas, eu não fiz as contas, mas por alto, sinceramente, se fizesse isso, não ficaríamos muito longe de atingir essa meta já. E com menos custos para todos nós. Com menos custos. A questão sem todo este tumulto. A questão é que nunca esteve em cima da mesa uma solução de compromisso. A ideia logo à partida foi cortar de vez com o mal que eles diziam que era o mal. Eles, os decisores europeus, escolheram dizer que era o mal, que são os motores de combustão. Os decisores europeus que, diga-se, são os nossos ministros. Sim, eu sei. Europeu, sim, claro. Mas também podemos falar da legitimidade democrática que eles têm para anunciar algumas das medidas que têm tomado. Mas antes de avançarmos mais, eu queria só pegar neste ponto, que eu acho que este ponto é fundamental, que é o custo dos carros. Por algum motivo, os carros continuam, ano para ano, a ficar mais caros. E à medida que as normas de emissões apertam, e em alguns casos, naturalmente que sim, nós queremos carros com níveis de emissões cada vez mais baixos. Mas tem de haver aqui um equilíbrio. E qual é que é esse equilíbrio? É o direito à mobilidade individual. E eu peço ao Pedro para passar aquilo que se estava a perspectivar com aquilo que ia ser a Euro 7 inicialmente, e a repercussão nos veículos a diesel era de um acréscimo no valor de cada carro de 2.600 euros. Já nos carros a gasolina era de 1.800 euros, enquanto que a Comissão Europeia dizia que iam ser 184 euros ou 446 euros. Ou seja, a Associação de Construtores de Automóveis Europeus perspectivava 4 vezes mais do que aquilo que a Comissão Europeia dizia que ia acontecer. Porquê? E basta nós vermos, desapareceram praticamente os carros de segmento A, que eram os carros mais baratos, os carros que as pessoas podiam comprar, e os carros de segmento B. Ainda há alguns episódios atrás deste Autorádio, nós mostramos em 3 anos quanto é que aumentaram os carros de segmento B. Nós tínhamos imensos carros abaixo de 20 mil euros e hoje temos 1 ou 2 carros abaixo de 20 mil euros. Nós tínhamos carros abaixo de 15 mil euros. Sim. E há pouco... Havia um Mitsubishi que custava 9.900 e tal. Exatamente. E agora, onde é que isso existe? Em muitos casos, o aumento nos últimos 3 anos foi de 4, 5 mil euros. E é preciso desmistificar uma coisa. Falávamos há pouco da cidade de Lisboa. Efetivamente tem carros a mais. Mas tem carros a mais porquê? Porque as pessoas são masoquistas e gostam de pagar 2 euros por litro de combustível, ou não têm mais alternativa nenhuma para vir para as cidades. O problema da mobilidade das pessoas não se resolve com mais ciclovias, bem pelo contrário, ainda aumenta mais as emissões dentro das cidades porque aumenta o congestionamento dos carros. Como é que se combate isto? Com melhores transportes públicos. E nesse aspecto nós não temos visto nenhum tipo de esforço por parte das nossas entidades competentes. A única coisa que nós vemos fazerem é tentarem-nos tirar aquela que é a nossa única resposta às nossas necessidades de mobilidade, que quer queiram, quer não, é o automóvel, e tem sido muito maltratado. Não é só isso, o automóvel tem sido de facto muito maltratado, e
o automóvel no todo o século XX faz parte do desenvolvimento económico, social, humano, da forma como o mundo foi... Porque antes da mobilidade e do automóvel não era possível as pessoas trabalharem a 50 km do sítio onde vivem, não era possível fazerem turismo como fazem hoje em dia. Aliás, a raiz, é engraçado que a raiz dos Automóvel Clube, nomeadamente o português, passa por associações começam como associações de turismo. Tinham representantes de turismo porque o automóvel precisamente dava a liberdade às pessoas de irem onde quisessem quando lhes apetecesse. E é o único meio de transporte que permite... quer dizer, eu posso ir de bicicleta, demoro mais a chegar. Posso ir de avião, mas só quando o avião... para os sítios que o avião vai, às horas que o avião vai. Posso ir de caminhonete, etc. O automóvel é o único, de facto, instrumento de mobilidade individual que nos permite ir a qualquer lado. E outra coisa que o Guilherme estava ali, falou e que é verdade, é que ao aumentarmos com ciclovias, trotinetes e todas essas coisas, o congestionamento dentro das cidades, ao reduzir a velocidade média do trânsito dentro da cidade, na verdade estamos a aumentar as emissões, e nesse sentido, por acaso houve hoje um protesto interessante na segunda circular, que, pronto, ecologista, não é? Anti-emissões, que o grande resultado foi ter aumentado exponencialmente as emissões naquela zona durante o protesto. Portanto, acho que foi bem conseguido. Eu gostava que colocassem alguns ativistas a seguinte questão: qual é que é a alternativa? Porque a vida não é feita de radicalismos, é feito muitas vezes de equilíbrios. E o mais importante nestas discussões é nós encontrarmos esses equilíbrios. E nós vemos que quando chega ao final do dia, a realidade bate-nos à porta, e aquilo que aconteceu agora com esta norma Euro 7 e com este volte-face, que era supor, vinha aí o papão, mas entretanto a realidade bateu à porta dos decisores europeus e começaram a ver, ok, aquilo que nós tínhamos propalado e que teoricamente nós pensámos, sim, eu gostava que os carros emitissem menos emissões, sim, eu quero carros mais verdes, eu quero tudo isso, mas eu quero poder ir para o trabalho, eu quero poder ter um carro, eu quero poder continuar a ir do ponto A ao ponto B. E todos estes interesses têm de ser colocados na balança. Não se pode colocar tudo de um só lado ou tudo do outro lado. E muitas vezes falta esta sensatez. E quando falamos de política, então, falta muitas vezes sensatez. E aquilo que agora vemos foi finalmente, quando foram confrontados com a realidade, pensaram, ok, nós não podemos fazer isto, nós não podemos andar a brincar mais com o motor da economia europeia, nós não podemos pedir aos construtores para transformarem os carros em autênticos laboratórios de tratamento de emissões de gases de escape, com as repercussões que isso tem no preço, e depois dizer-lhes que em 2035 todos os investimentos que fizeram vão ter de ir para o lixo. E não se pode dizer, tenham dinheiro para investir na eletrificação e tenham dinheiro também para investir nos motores a combustão. O que ia acontecer se a norma Euro 7 fosse aquilo que estava perspectivado, era o fim dos carros para todos nós. Já vimos o final do Fiesta, já vimos o final do Ibiza, muitos carros de segmento B que estão a desaparecer, e cada vez nós vemos que o preço médio dos carros, quem quer comprar um carro novo tem de gastar muitas vezes mais de 30 mil euros, quando há um tempo atrás nós conseguíamos fazer por bem menos. Alternativa, ir a piscapisca.pt, o portal dos usados que patrocina o nosso Autorádio, onde tem mais de 40 mil opções de escolha, e muitas vezes a alternativa é essa, é mesmo recorrer aos carros usados, porque os novos estão cada vez mais difíceis de chegar. Com a vantagem do carro usado ser uma alternativa ambientalmente muito sustentável, porque estamos a comprar um bem que portanto, não precisou de matéria-prima nova para ser produzido, não precisou de energia para converter essa matéria-prima no bem que é. Portanto, se ele está em bom estado, se respeita todas as normas de emissões e de segurança vigentes, é uma alternativa muito sustentável comprar um carro usado em vez de comprar um carro novo.
Nós aqui temos feito muito isso. Andar a comparar carros usados tem sido o nosso passatempo nos últimos tempos. Ainda tenho que fazer um vídeo com o raio do Citroën AX. Não que seja uma grande alternativa de mobilidade, porque eu estava cheio de saudades do carro e agora comprei um, digo assim, afinal não tenho assim tantas saudades de não ter ar-condicionado. Mas foi importante descobrires isso. Não, e estou a adorar andar com o carro. Ando quando é possível. Mas já estou a pensar em vendê-lo, como fiz com o 190, porque eu acho que o carro agora merece um pouco mais de paz e merece estar mais tempo numa garagem. E aquele carro tem uma curiosidade, falando um bocadinho do AX, foi produzido na fábrica de Mangualde, é produção nacional. E é interessante ter um pedaço de história da indústria automóvel portuguesa na garagem. Mas voltando à norma Euro 7, em termos de emissões vai ficar tudo na mesma, sim, mas há novidades em termos de pneus e travões, segundo sei. E acho que de uma série de, eventualmente, de uma série de equipamentos de aquisição de dados e de gravação de dados relativos às emissões e aos consumos e não sei o que os carros vão ter que ter. Mas sim, no fundo aqui as maiores alterações é que as emissões não provenientes do tubo de escape, como as emissões, por exemplo, geradas pelos travões e pelos pneus, vão também passar a ser... vão ter um limite, por assim dizer. E no que toca, por exemplo, aos desempenhos de durabilidade das baterias dos carros, por exemplo, também vão passar a existir requisitos mínimos, bem como também para o próprio ciclo de vida dos automóveis. E creio que para os combustíveis também vão apertar as normas relativas à qualidade dos combustíveis e também... No meio disto tudo há uma boa notícia, é que com esta Euro 7 mais branda, o motor V6 da Alfa Romeo vai manter-se no ativo. Mas essa parte que estavas a falar, Pedro, relativa aos dados, essa parte ainda não tinha lido. Podes falar um pouco mais sobre isso? Foi de um pronto, como aquilo é super extenso, tentei ler... É um pequeno livro. Tentei ler o mais rapidamente possível hoje durante a tarde, porque ainda não tinha tentado ler, precisamente dada a extensão. Mas há uma série... Na proposta, eu não sei o que é que isto depois virá para a frente ou não, mas na proposta há uma série de obrigações dos construtores de dotarem os carros de equipamento de aquisição de dados e de medição de emissões e de controle. Aliás, nós já temos alguns, como por exemplo, hoje em dia os carros, os diesel, que são os que levam AdBlue, quando está quase a acabar, começa o depósito, estão quase avisam, e depois se deixarmos acabar, o carro vai andando cada vez menos até que deixa mesmo de andar. E isto é para se estender a mais, para evitar, nomeadamente, que se retirem os filtros de partículas, que se inibam os filtros de partículas. Portanto, tanto a nível de software, os carros vão ser, os construtores, a proposta pede que os construtores, ou exige que os construtores fiquem com responsabilidade de dotar os carros de uma série de softwares que impeçam o carro de funcionar se não estiver... completo a cumprir com tudo aquilo que estou para ver conseguirem colocar isso na prática, e estou a ver também as casas de reprogramação a retirarem tudo isso, como fizeram há ali umas coisas que na proposta que se fossem para a frente, felizmente parece que não, se fossem para a frente como estavam ali escritas na proposta, acabavam basicamente com uma indústria, com esse ramo das preparações. Estamos a atacar o automóvel de todos os lados. E depois há muitos carros que não são vistos como veículos para ir do ponto A ao ponto B. São carros, são veículos lúdicos. Olha, um pouco à semelhança do meu Citroën AX. Eu não ando com o carro diariamente, eu ando com o carro raramente. Eu, se fizer 1000 km por ano, é muito. Esses carros são um problema. Não são, da mesma maneira que não são os supercarros, da mesma maneira que não são os desportivos. Muitas vezes os problemas são os carros do cotidiano. O que faz volume é o que se usa
Exatamente. muita gente, muito todos os dias. Foi aquilo que nós começámos por abordar, não é? E há pouco falavas, E deixa-me só dizer isto, Sim. há pouco falavas das cidades, das outras alternativas. Nós temos visto tentativas de tirar os carros das cidades e trocar por outros tipos de mobilidade com um sucesso incrível, nomeadamente as trotinetes. Basta ver o exemplo francês, que já foram proibidos na cidade de Paris. E está o caos montado naquela cidade à conta de todas as alterações que o Presidente da Câmara de Paris preconizou ao nível do trânsito. Eu tive a oportunidade, no âmbito dos 75 anos do Citroën 2 cavalos, que é um carro que dá uma lição muito grande à indústria automóvel moderna em termos de simplicidade e em termos de democratização do acesso à mobilidade. Mas lá está, é que um dos problemas da norma Euro 7 ou deste tipo de normas é que tornam completamente impossível voltar-se a produzir um carro daqueles. Não, é completamente impossível. Exatamente. Completamente impossível. Hoje, por vários motivos, não era possível fazer um carro tão simples. Nem nós queremos andar num carro tão simples Sem assim. ar-condicionado, é um problema que o Guilherme... É um guarda-chuva com rodas. Aliás, isso está na gênese do carro. Mas tive a oportunidade de falar com vários parisienses que me disseram, isto está o caos, não se pode andar nesta cidade. E outra coisa curiosa que eu tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos em Paris, e estive lá 4 dias, portanto, tempo suficiente para olhar bem e começar a tentar fazer um estudo pouco rigoroso do ponto de vista científico sobre isto, é que praticamente não vejo carros elétricos. Praticamente não há carros elétricos a circular nas ruas de Paris. Ao contrário, por exemplo, daquilo que acontece aqui em Portugal, que somos os chamados early adopters. Vemos muitos carros elétricos a circular. Somos um mercado maioritariamente de empresas, não é? E de facto para as empresas em termos de impostos é o que faz sentido. Não há outra solução, comprem um carro elétrico. Exatamente. Com os incentivos nem há outra escolha. Mesmo que o carro elétrico não seja aquele que eu necessito para as necessidades da minha empresa... É um problema, depois adaptas-te. Essa fase já passou. Adaptas-te. Há imensas pessoas que aquilo continuava a fazer sentido era terem um diesel, pelo volume de quilómetros que fazem. Aliás, um dos dados que poucas vezes aparece, embora exista, é a quantidade. Pronto, nós temos um orgulho, e é justificado, até, na quantidade de carros elétricos que se vendem em Portugal, nas percentagens de mercado de carros novos que são elétricos. Agora, se formos ver dessa quantidade quantos é que são comprados por clientes particulares, meia dúzia. Não chega, um bocado da brincadeira, não chega a meia dúzia. Da brincadeira que são os Porsche Taycan. Tiras os Taycans, pronto, esses são os que são comprados porque ficam fora do incentivo. Tudo o que fica abaixo dos 63 mil euros, não é? Acho que é o valor que... Sim, 62.500. 62.500, pronto, é 50 mil sem o IVA. É onde está o mercado dos carros elétricos. E depois o Guilherme também estava a falar de Paris. Eu estive em Berlim 3 dias a semana passada e é praticamente a mesma coisa. Vêem-se alguns carros elétricos, não sei que não se vêem, mas a percentagem é irrisória. Em Milão, igual. E em Milão temos de estar bem com os olhos bem abertos, eles passam por todo lado, não respeitam nada. E um dos problemas dos presidentes de Câmara começarem a interferir no trânsito e a definir o que é o melhor para... e tudo isso é que isto são problemas globais e têm que ser encarados na globalidade do problema. Não é? Se a gente chegar aqui temos um problema que é composto por 5, 6 passos, etapas, etc. Focamos só numa. O problema continua lá, porque... Basta vermos no passado recente do nosso país a necessidade que havia de uma intercomunicação entre as várias autarquias que nunca existiu para o planeamento, por exemplo, do tráfego urbano. As nossas cidades não comunicam e o resultado que nós temos é todos os dias a tentar entrar em Lisboa. Não sei o valor atual, mas depois da pandemia aumentou imenso. Nós tínhamos em
Em 2019 entravam 150 mil carros só através da ponte 25 de Abril. Hoje o valor deve superar os 200 mil. Basta pensarmos do IC30 da costa de Caparica, IC20, desculpa, IC20 para a entrada para a ponte, já são mais de 60 mil automóveis, tanto que agora vão ser feitas obras. E eu faço sempre esta pergunta, eu sou uma dessas pessoas que está fechada no automóvel. Nós estamos aqui, porque estamos mesmo de andar de carro, ou estamos aqui porque a alternativa em termos de transportes é uma desgraça. Eu, por necessidade profissional, não posso muitas vezes recorrer ao comboio. Temos um excelente serviço da Fairtax, que ao contrário da CP, raramente tem greves, é bastante fiável, independentemente de agora não terem aumentado o número de composições e haver mais pessoas cada vez a recorrerem ao Fairtax, mas permite, a minha mulher recorre ao carro para ir até a estação de Fairtax e depois vai de Fairtax. Mas grande parte das pessoas que não têm uma rede de transportes públicos ao pé de casa não têm outra alternativa senão ir de automóvel. Portanto, as pessoas já não querem que lhes arranjem soluções. Só não lhes arranjem mais problemas. E retirar o automóvel a muitas destas pessoas é efetivamente um problema. Eu acho que parte desta exasperação que existe entre as pessoas do carro elétrico e do carro a combustão não é tanto um ódio de morte contra o motor de combustão ou um amor sem fim ao motor elétrico ou vice-versa. É, sobretudo, algo maior do que isto. É as pessoas terem a percepção que lhes estão a tirar a única possibilidade que elas têm de mobilidade individual. Porque, sejamos francos, ao dia de hoje, nem toda a gente pode ter um carro elétrico e num futuro tão próximo, se calhar também não vai ser assim. Sim, eu acho que foi... Acho que foi um bocadinho essa noção de realidade que faltou àquela proposta inicial da Euro 7. E não foi por falta de aviso, porque nós tivemos algumas das principais figuras da indústria automóvel europeia a manifestarem-se contra a Euro 7. Da Toyota. Sim, exato. Todas todas as pessoas importantes na indústria automóvel se manifestaram e alertaram para o problema que iria ser a Euro 7 se avançasse nos moldes em que inicialmente tinha sido pensado. Deixa-me só dizer mais uma coisa sobre a Toyota e sobre também as normas de emissões. Muitas vezes faz-se da indústria automóvel um bicho-papão gigantesco, quer o pior para o mundo. E não é verdade. Além de ser das indústrias que está a fazer um esforço maior para esta transição energética, foi uma indústria que muitas vezes deu o primeiro passo mesmo antes das organizações governamentais o fazerem. Podemos dar o exemplo da Toyota. Em 1997, quando ainda ninguém acreditava na eletrificação do automóvel, eles saíram com o primeiro carro híbrido, um motor elétrico associado a um motor a combustão para baixar as emissões e baixar também os consumos. Ninguém obrigou a Toyota a ir nesse sentido. Foi o próprio mercado, o interesse dos consumidores que levou uma marca, e podíamos mencionar outras, a tomarem essa decisão. Quando nós colocamos decisores políticos a tomarem decisões sem auscultarem não só aquelas que são as necessidades dos consumidores, às vezes estão à procura daquelas que são as suas necessidades eleitorais, nem aquelas que são as alternativas que nos são oferecidas por aqueles tipos magníficos que são os engenheiros e que descobrem sempre alternativas onde nós não encontrávamos e o mundo pula e avança, já não sei como é que era nas mãos de uma criança. Nas mãos de uma criança, mas é nas mãos do engenheiro que descobre qualquer coisa e que nos dão sempre alternativas que não estávamos à espera. Basta dar o exemplo. Quando pensaram, os veículos diesel, nós lembramos todos disto. E isso é que é uma tecnologia que, sim senhor, que vai reduzir o CO2 e que vai salvar o mundo e a Europa e tudo mais. Para uns anos depois virem dizer, caramba, afinal não. Afinal o diesel é o pior de todos os males na indústria automóvel. Eu pergunto-me, eu acho que não. Mas se calhar ainda vamos estar cá para ouvir um dia dizerem afinal os carros elétricos, isto não é assim tão bom porque agora estamos na mão de outras geografias para aceder à nossa mobilidade e não controlamos aquilo que é o nosso destino. Não sei. Por falar aqui em duas coisas interessantes sobre o diesel. Hoje em dia, aliás, aqui na Europa sobretudo e nos Estados Unidos, que são alguns locais dos Estados Unidos que são os sítios onde o grande drive da eletrificação está montado, porque o resto do planeta é para esquecer, tirando a China, que tem outro tipo de interesses nessa aceleração elétrica, mas há imensos
vários protótipos e projetos de motores a combustão engraçados, com rendimentos superiores a 60%, alguns deles diesel, com cilindros contrarrotativos e etc. A 2 tempos, coisas muito engraçadas, que estão, não se fala, estão fechadas, não é? Mas existem, e podiam ser soluções. Nunca foram um bocadinho por falta de... Esta indústria tem muitos méritos, e sem dúvida que é uma indústria que investe e faz por melhorar o produto, mas também tem alguns vícios da indústria, e um deles foi que o motor de combustão interna era uma coisa que, à data de hoje, podia já ser muito mais eficiente do que é. Mas a indústria teme sempre um bocadinho tudo o que é lá está um novo paradigma, como estamos a viver agora, porque causa sempre disrupção, incerteza, e surgem novas oportunidades, outras nem tanto, e não se evolui tanto, porque o motor de combustão interna evoluiu muito, com as 2 guerras que tivemos, com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda, e basicamente depois do final da Segunda Guerra Mundial, tudo o que usa um motor de combustão interna de hoje em dia, injeção direta sobre alimentação, 4 válvulas por cilindro, vários estágios de sobrealimentação, tudo isso estava inventado. O que nós fomos melhorando depois foi a eletrónica, a metalurgia, o processo de fabrico, que permitiram ir reduzir peso e melhorar consumos, etc. E pronto, com essas mas nunca houve uma ruptura com isto tudo. Em 1945 já tínhamos inventado tudo o que conhecemos hoje em dia, não inventámos mais nada de novo. E pronto, isso agora está-se a pagar. Por exemplo, o Guilherme falou na Toyota, mas em 1998, eu já tenho uns anos disto, fui a essa apresentação, a Citroën apresentou uma coisa engraçada, que era o Citroën Dinalto. E o que era o Dinalto? O Dinalto era substituir, e todas as marcas nessa altura tinham isso, a BMW tinha coisas desse género, a Honda também tinha e veio a usar, mas basicamente o Dinalto era uma coisa muito simples, era no sítio onde estava o volante motor, deixava estar, em vez de termos um volante motor que é só uma massa que pronto, não faz nada a não ser manter o equilíbrio, fazer com que o motor seja mais equilibrado e vibra menos, estava lá um motor elétrico que fazia de motor de arranque, de volante motor, que também tinha massa, não é? Fazia de boost, regenerava energia nas travagens. Onde é que eu já ouvi isso? Portanto, em 1998, mas depois a indústria foi para o diesel, porque pá, era mais simples, dava mais dinheiro, e a indústria, portanto, investiu massivamente E em parte também diesel. Incentivado pelas regulamentações. Sempre, pelas regulamentações, e muito importante que na história do automóvel há vários casos muito engraçados, que as tendências tecnológicas tiveram sempre a ver com a política fiscal. Porque os diesel aqui na Europa tinham de facto vários benefícios fiscais logo no preço do próprio imposto, que era do próprio combustível, que era subsidiado, não é? Depois, como carros de empresas, também tinham várias vantagens, e isto sempre foi um bocadinho assim. Por exemplo, há características engraçadíssimas. Os motores ingleses são conhecidos por, sobretudo nos anos 50, 60, 70, pronto, motores da Jaguar também, mas eram conhecidos por motores com muito binário, porque eram motores de curso longo. A grande razão porque os motores tinham um curso longo era porque o imposto na altura era calculado em função da área do pistão. Portanto, para terem cilindradas grandes tinham que aumentar o curso. Os italianos tinham motores muito rotativos e de baixa cilindrada, porque lá está, porque a partir dos 2 litros o imposto disparava. A mesma coisa que os japoneses, que têm sempre motores muito pequeninos e sempre foram muito bons a fazer carros pequenos, porque os famosos ski car não pagam imposto, tudo o resto acima disso pagam imposto. Portanto, a política fiscal
sempre determinou muito do que é que os construtores desenvolviam e ofereciam às pessoas. E às vezes não desenvolviam melhor, desenvolviam aquilo que a política fiscal assim ordenava. Isto é uma destruição de mercado, na verdadeira... é uma verdadeira destruição de mercado. E agora com os carros elétricos, também há aqui uma ligeira destrução de mercado, podemos falar nisso, não é? Porque os incentivos que são dados a estes carros são enormíssimos. E estávamos a falar há pouco disso, as empresas escolhem um carro elétrico não porque seja mais vantajoso, mas porque é mais vantajoso fiscalmente. E agora coloca-se, aliás, já se começou a falar nisto, a Deloitte lançou agora um relatório onde diz que é muito provável que para 2024, para compensar a perda de receita no orçamento do Estado devido ao aumento gradual da percentagem de carros elétricos vendidos novos, que a tributação autónoma destes veículos venha a aumentar. E aquilo que agora também estamos a falar com esta Euro 7, uma das várias medidas preconizadas é exatamente essa. Já não se vai estar apenas a medir as emissões ao nível dos gases de escape, nos carros elétricos não existe, mas vai-se estar a medir nos travões e também nos pneus. Vamos passar a ter travões com filtro de partículas. E agora devem estar a perguntar, caramba, mas como é que nós vamos colocar um filtro de partículas nos travões de um automóvel? Já há soluções pensadas para isso. Muito provavelmente nos carros pós 2025 nós vamos ver isso. Temos a MAN & Hummel que já tem protótipos deste tipo de sistemas. Consiste na prática num filtro que é colocado logo depois da pinça de travão, e aquele fumo que nós vemos nas nossas jantes, que se agarram às jantes e que nós andamos ali a limpar, e que são responsáveis por um nível de emissões mesmo bastante elevado, dizem que com este filtro conseguem captar... E sobretudo partículas bastante nefastas e muito finas. E muito finas, exatamente, com a 10 ppm. Nós temos um... Desculpa interromper, Miguel, mas é que o problema das partículas muito finas é que, por incrível que pareça, aquela grande fumarada que sai dos escapes de um carro diesel, aquilo são... Pronto, quando os injetores já passaram da fase ou alguém mexeu na programação sem saber o que é que estava a fazer, é muito desagradável, mas para o nosso corpo é melhor, porque nós temos capacidade, tanto na pele como no nariz, nos pulmões, etc. Ou antes de chegar aos pulmões, temos uma capacidade muito maior de filtrar as partículas grandes do que as nanopartículas. As nanopartículas entram por todo lado. Nós não temos proteção, a não ser que tivéssemos um fato tipo biológico, não temos... Já nos basta desse tempo. Já nos basta de andar com um filtro de partículas adicionais. Mas isto, por acaso, eu estava aqui a olhar para este filtro de partículas e estava aqui a pensar que isto para o arrefecimento dos travões deve ser fantástico. Deve fazer maravilhas. Mas eles dizem que o sistema consegue... A injeção de água. Não, espero que não tenha, porque senão ainda vai adicionar mais uma camada de custos aos travões. Mas mais água suja? Dizem que consegue, exatamente, consegue até 85% das emissões serem captadas e consegue resistir às temperaturas que se registram nos sistemas de travagem, que são enormes. Não, ele consegue resistir. Eu estou a dizer o que é que fará para se poder arrefecer os travões. Os travões com aquela capa virão aquecer. Vão aquecer mais de certeza. E a capa não pode ter grande passagem de ar para refrigerar, porque senão caso contrário saem as partículas. As partículas. Agora, as soluções para os pneus é que devem ser interessantes. Já viram alguma? Não vi. A menos que se faça que haja... E a tecnologia dos pneus tem estado a evoluir imenso, e ainda para mais agora com os chuvos, que são cada vez mais pesados, com as potências são cada vez maiores. Tem sido uma indústria que tem conseguido acompanhar. Aliás, se não conseguisse acompanhar, não conseguimos ter os carros que temos hoje a curvar o que curvam com o peso que têm. Mas agora, Pedro, os carros elétricos vão ter aqui um desafio adicional. Sim, porque se na parte dos travões travam muito menos e pelos vistos até há soluções e é relativamente fácil arranjar soluções para termos, aquilo não é bem um caso de um filtro, é mais
um depósito de partículas, não é? No caso dos pneus, pronto, não dá para andar com um saquinho atrás do pneu, as antigas palas, pelos vistos, a captar as partículas. O que acontece é que os carros elétricos, pelo peso que têm, hoje em dia é fácil, qualquer carro elétrico pesar 2.500 kg para cima e ter potências de 800 cavalos, 900, 1000, são duas coisas que fazem com que o desgaste do pneu aumente exponencialmente, o peso e a potência do carro. Portanto, os carros elétricos emitem muito mais partícula de pneu do que um carro normal, levezinho a combustão, sobretudo aqueles que desapareceram, os carros do segmento A e B, pequeninos, levezinhos, que seriam os carros com menos emissão de partículas de pneus. Mas esses carros já não têm direito a existirem. Esses é que são o problema da indústria automóvel, do mundo, do planeta. Eu tenho de dizer, há várias coisas que eu gostava de dizer neste... Achas que estas medidas não vão ser suficientes para que as marcas voltem a olhar para... Não, estas medidas... Para o segmento A e o segmento B? Não, isso já é. Não vale a pena olhar. É um comboio que já passou. É um comboio que já passou. Isso eventualmente, lá está, como o Guilherme disse há bocado, até 2035 muita água pode correr debaixo da ponte. As orientações políticas, ainda por cima, parecem estar a mudar um bocadinho na Europa. Isso pode influenciar o que já estava decidido e o que vai ser decidido até lá. Eventualmente, se houver um facilitar da norma de ninguém pode emitir nada, é tudo emissões zero de escape, a 2035, se tornar mais livre, se for passar para 2040, eventualmente pode ser que voltem algum construtor equacione voltar a ter esses carros no mercado, mas com o atual panorama eu não sou tão complicado. Otimista. Eu não sou tão otimista. É complicado, muito complicado. Aliás, eu não sou nada otimista relativamente a isto. Primeiro ponto, eu não tenho nada contra os veículos elétricos, bem pelo contrário, eu adoro carros elétricos. Já disse em outros autorádios, o meu próximo carro eventualmente será um carro elétrico, porque eu sou eletrocompatível. Descobri este termo há pouco tempo. Tenho onde carregar, tenho como carregar. Não conhecia esse termo, mas vou adotar. É um termo espetacular. Eu sou totalmente eletrocompatível. A única coisa até que podes beneficiar dos incentivos fiscais do carro. Exatamente. Portanto, eu mais eletrocompatível do que eu não existe. Os carros são ótimos de conduzir, silenciosos, respondem bem. Está tudo certo. A única coisa que eu sou contra é nos retirarem o poder de decisão, o poder de escolha. E isso eu não posso... E podemos colocar aqui em causa a legitimidade de muitas das decisões que estão a ser tomadas. Quem é que votou nisto? Eu não me recordo de alguma vez ter votado. Nunca foi proposto, nunca apareceu em nenhum programa. Em nenhum programa eleitoral. Estou a falar de partidos do arco da governação, não estou a falar de partidos de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Que eles propõem... porque não têm a responsabilidade muitas vezes. Sabem que não vão... Mas o mundo é feito de pessoas ponderadas e, infelizmente, muitas vezes os nossos políticos chegam tarde ao cerne das questões, deixam-se levar por aquilo que é o soundbite, por aquilo que é o que as pessoas à partida querem ouvir, mas que muitas vezes depois vai-se ver na prática... E não é execuível. É o chamado choque da realidade. O choque da realidade. E nós queremos, muitas vezes, no nosso poder político, este farol de discernimento que nós, muitas vezes, não temos de ter, porque nós não dominamos muitas das coisas na nossa vida. Há um exemplo paradigmático disto. A lei seca nos Estados Unidos foi uma lei que teve um grande apoio popular. Toda a gente pensava, claro que sim, o álcool é nefasto, porque quem bebe torna-se mais violento, cria dependência, estraga a vida, diminui no álcool, diminui a produtividade, enfim, é um mal geral. Resultado, vamos proibir o álcool? Toda a gente, sim, vamos proibir o álcool, que isso é uma excelente medida. Vai-se a ver depois as pessoas moderadas, ponderadas no seu cotidiano, gostam de
ludicamente a beber um copo de vinho, não tinham a oportunidade Engraçado. de beber esse vinho e toda a gente começou a ser contra aquela medida que era tão popular. Com a proibição dos carros com motor a combustão, poderemos assistir à mesma coisa, sendo que estamos a falar de assuntos ainda mais sérios. Queremos que carros afetam mais menos poluidores? Sim, queremos, claro que queremos. Queremos um mundo melhor? Claro que sim, todos queremos. Mas não é assim que lá vamos. E estas medidas, como o Pedro estava a dizer, termos em vez de um parque automóvel com 1,5 milhão de carros com mais de 20 anos, tivéssemos um parque automóvel com uma idade média inferior, nós, do dia para a noite, assim, nós baixávamos, se calhar, 30% a 40% as emissões de CO2 nas estradas. E não era preciso este tumulto que se está a gerar na Europa. E de forma natural ia-se combustão, eletricidade, etc. Iam-se equilibrando e as pessoas iam acabar por aderir ou não, ou até... Agora é tarde, mas como estava a dizer, agora é tarde. Agora é tarde. Sim, porque há imensas marcas que já fizeram all-in na Claro que sim, eletrificação e que se porventura esta decisão fosse revertida, Atenção, se calhar não iam achar grande piada. atenção, cada vez mais fala em alguns fóruns mais restritos, e técnicos dos engenheiros que falava aqui há bocado o Guilherme. Há muitas marcas que não falam nisso, porque não é por que mantém um plano B, Há um plano B. paralelo. Há um plano B. Isso é interessante. Porque... O Pedro, eu tenho de dizer isto. O Pedro é uma das pessoas pelas quais eu tenho, além de uma estima pessoal, uma estima profissional maior, porque eu junto-me a isso. Se nós hoje temos a razão automóvel e estamos aqui sentados, em parte foi porque este senhor que está aqui sentado ao meu lado acalentou o gosto pelos automóveis desde terra idade, mais recentemente com o Autodrive, mas noutros tempos... Mas da tua tenra-idade ainda era a supermotor, onde eu fartei-me de fazer milhares de quilómetros ao sabor da tua escrita e com zero emissões. Zero emissões. Muito ecológico. Muito ecológico. Zero emissões. Ainda tenho muitas revistas guardadas. A minha mãe fez-me o favor de deitar algumas fora. Acontece. Mas não quero falar sobre isso. E deu-me cabo muitas semanadas. Mas foram bem gastas. E estava a dizer isto. Tu já tens quantos anos de jornalismo automóvel, Pedro? Eu comecei, estava no segundo ano do técnico e sempre fui consumidor de revistas de automóveis e de aviões. Eu segui vou-te cobrar isto, vou-te perguntar o que é que anda a dizer desse plano B. E portanto, sempre e uma das revistas que eu comprava e que tinha aparecido há pouco tempo, naquela altura, que era bastante diferente, porque nunca tínhamos tido um semanário de comércio e indústria, era o Auto Hoje, e a certa altura no Auto Hoje vinha lá um anúncio para arquivista em part-time. E eu fui lá, pronto, fiquei como arquivista em part-time, continuei no técnico e depois comecei a escrever, etc. E, portanto, em 91, portanto, faz as contas. Não é caramba. 31, 32? 32 eu nasci em 91 e vou fazer 32. Então, o plano B, não, lá está, isto não é nada que seja muito explorado e falado, mas isto basicamente é que a maior parte das marcas não vende só carros na Europa nem na Califórnia. E não pode ficar... Primeiro, sabem que os políticos têm uma certa volatilidade. Não tem nada. É verdade. Disparate. Olha agora voláteis. E se é verdade que tiveram que investir muito na eletrificação e em converterem-se, portanto, a plataformas 100% dedicadas, embora isto 100% dedicado também, enfim, é sempre... Rapidamente muito. Pronto. É uma questão que não é assim tão fechada como se quer fazer parecer, mas pronto. Custa dinheiro, claro, unificar, mas não é assim tão fechada como se quer fazer parecer. E portanto, têm que ter... não podem ficar descalças, não é? Têm que ter
alternativas. E é basicamente isso que se fala. Isto que eu li foi de um encontro na Alemanha, que é todos os anos, agora não estou recordado, mas um encontro de engenheiros top, um fórum de engenheiros top dos construtores automóveis, e que era a conversa, seria o plano B, não era a conversa do fórum, não é? Mas era a conversa dos jantares, dos almoços, dos corredores. Normalmente são as conversas mais interessantes. Era a conversa dos corredores. Com mais isto no fundo leva-nos leva-nos a uma questão que tu próprio levantaste, Pedro, que é o motor de combustão está muito longe de estar no seu limite. Pode ser explorado. Pode, mas a ideia que hoje em dia é um bocado, entre aspas, idiota, com a capacidade tecnológica e com o conhecimento que temos hoje em dia, escolhermos só um caminho. Exatamente. Quando em muitas situações não é o melhor. Nós temos capacidade hoje em dia para adequar o tipo de energia usada à utilização, ao sítio do globo. Portanto, quer dizer, é pateta. Porque, sem dúvida, o motor elétrico é uma coisa fabulosa. O motor elétrico é espetacular. Super simples. Muito fácil de construir. Com um rendimento de potências fabulosas. Compacto. A parte chata é que as baterias é o pior acumulador de energia já inventado pelo homem. Grosso modo, uma bateria tem o 10º da capacidade energética de um depósito de gasolina. Daí a necessidade de fazer baterias tão grandes para... Pronto, daí a necessidade. E depois há um problema que é assim, como a investigação e o conhecimento, etc., que nós temos sobre as baterias não nos permite inventar o carro elétrico que fazia sentido, que era um carrinho elétrico pequenino, de cidade, um carro, um segmento A, B, com uma bateria de 20, 25 kWh, que desse para 150, 200 km e carregasse em 2 minutos. 5. Como isso não se consegue, então, a indústria passa ao passo seguinte, que é o da dimensão. Um gajo, quando não consegue resolver uma coisa de uma forma inteligente, aumenta o tamanho. É verdade. Há imensos exemplos na história disso mesmo. Pronto. E então, sim senhor, a bateria de 150 kW, isto é uma maravilha, vai fazer 1500 km ou 1000. Depois até acaba por não fazer, porque também já chegaram à conclusão que devido ao peso, embora venham aí agora as baterias de estado sólido. Da altura a curva inverte. Na altura a curva inverte. Há uma altura que estamos a aumentar, mas isto do carro agora vai menos longe. Porque de facto o peso é uma coisa fundamental para o baixo consumo. Eu não percebo como é que não há, a não ser em protótipos, e por exemplo a Mercedes tem um protótipo muito interessante nesse sentido, não há ninguém a pensar em fazer carros elétricos que gastem pouca eletricidade. Eu fiquei impressionadíssimo e estava a olhar para a capa da Autodrive, não é a última edição. Não, é que está na banca, sexta-feira sai. Ok, sai amanhã, portanto, sai uma nova edição, porque este Autorádio vai sair na quinta-feira. Temos aqui um carro na capa que me surpreendeu imenso pelos consumos em modo 100% elétrico. Exatamente. O Toyota Prius PHEV. O carro não consome menos do que o Toyota BZ4X. Sim, porque é mais leve. Exatamente. E eu estava a fazer e não um é teste. um SUV. Olha, exatamente, não tinha pensado nessa segunda hipótese. E estava a conduzir o carro e estava a ver os consumos e eu, caramba, onde é que eu estou errado para isto me estar a dar consumos tão baixos? Agora não vou dizer nenhum valor porque não tenho a certeza, mas está no nosso vídeo que nós publicamos no nosso canal do YouTube. Não faz consumos ridículos. Porquê? Porque o carro é leve. Resultado, aquela pequena bateria que tem 18 kWh serve para fazer mais de 60 km. E é que faz mesmo mais de 60 km. A Toyota tem essa teoria muito interessante. E não é só isso. Isto é um tipo de carro que, porque falta de... que precisamente foi utilizado como
esperteza, tanto pelos construtores como pelos consumidores, para pagarem menos impostos, o plug-in hybrid ficou com má imagem. Sim. Que não é merecida. Quando, se for bem utilizado, é espetacular. Primeiro porque precisam é de ser carregados, não é? Senão exatamente. Mas tem andar a arrastar 400 kg de bateria. Mas mesmo para carregar, tens duas coisas. Mesmo para carregar, neste momento, uma coisa muito importante é que como as baterias são pequenas, o plug-in hybrid é um carro que vive com uma ficha de 220 volts. Eu fico assustado quando vejo híbridos plug-in ligados a carregadores de 50, por exemplo. Não faz mas sentido. agora vai haver. Eu fico com vontade de ir explicar à pessoa. A Mercedes vai ter não uns faz desses, sentido. porque lá estão a começar a ter umas baterias muito grandes nos Mais plug-in de 100 hybrid km de autonomia, logo que é para fazerem mais de 100 km de autonomia. Pronto. Outra vantagem é que hoje em dia a tecnologia está num ponto que de facto uma das vantagens do motor elétrico é que tu, se meteres um motor elétrico numa cadeia de transmissão, aquilo tanto serve para fazer andar como para recuperar energia quando queres travar, andar menos, desacelerar, etc., para utilizar depois mais tarde. E hoje em dia a gestão eletrónica, portanto, todo o software, tudo isso está desenvolvido a um nível que um plug-in hybrid, se for bem utilizado, bem conduzido, e voltamos àquela cena que as pessoas iam ser ensinadas a tirar partido dos carros que têm, consegue fazer consumos de combustão mais baixos que se não tivesse lá o motor elétrico. Agora, tenha que ser conduzido de maneira a tirar-se partido dessa capacidade que o carro tem. Eu já fiz com SUVs grandes, o Hyundai Tucson, a versão híbrida, acho que não era o PHEV, era só o híbrido. É só o híbrido. Fiz consumos em cidade de 4,9 litros ao 100. Pá, Sim. é ridículo. O Yaris consegue andar em cidade mais de 70% do tempo sem ligar o motor a combustão. E agora vão-me dizer, este é o problema das cidades. Agora tens não os Clios. Não sei se repararam, entretanto eu subtraí-te a revista. Sim, tudo bem. Pode ser Ainda não comprei esta. É uma oferta. É uma oferta quase forçada, porque fui eu que trouxe. Nós temos sempre algumas connosco ofertas. mas esta já está garantida. Voltando só atrás, peço desculpa, Miguel, sobre esse plano B que o Pedro nos estava a falar, que é falado nos corredores da indústria. Eu não, de certa forma, com todos os investimentos que têm estado a ser feitos na eletrificação, eu não vejo como agora seja possível dar um passo atrás. Nem acho que seja, se calhar, o passo no sentido certo, porque acho que a tecnologia evolui no sentido dos 100% elétricos. Não seria tanto um passo atrás, seria manter... manter... ao lado. Exato. Manter ou dar um passinho ao lado. Pronto. Exatamente. A ter duas manter, alternativas. não é... Exatamente. Acima de tudo, retomar um caminho que devia ter sido o caminho inicial. Não devia ser interrompido. Lá está, os carros elétricos têm... Pode ser um caminho de duas vias, é isso. Exatamente. Têm vantagens e nada me move, como o Guilherme disse, a mim nada me move contra carros elétricos, até porque alguns dos momentos mais divertidos que cheguei a ser quase piloto semi-profissional de slot foi com carrinhos elétricos, que esses têm uma grande vantagem, é que não têm baterias, não precisam, e portanto tens as vantagens todas do motor elétrico. E rápidos. É extremamente leve e muito potente. E também te vi recentemente a seres muito feliz ao volante de um 100% elétrico na rampa do Caramulo. Sim. Mas aí quase não consumiu energia, porque a descer vinha a recuperar. Não, mas olha, para cima ias a gastar bem energia. Não, aquilo basicamente, aliás, eu escrevi, isso é uma das coisas que aparece na próxima edição da Autodrive, e basicamente eram 9% de bateria para cima e 1% para baixo recuperado. Gastava 9 a subir, recuperava 1% a descer. A subida eram 2,2 km, mais 800 metros até chegar lá acima, portanto eram 6 km. Ir e vir eram 6 km. Basicamente, fazendo as contas, dá para 60 km naquele tipo de utilização. O que faz sentido, porque é precisamente o que faz o Corsa Rally em rally. Cada etapa. Portanto, as contas estão bem feitas. E o carro é giro. Ainda não conduzi este Abarth elétrico. Já tiveste com o carro, não já? Mas ainda não conduzi. O carro é giro porque
lá está. Uma das coisas que eu acho até contraproducente, e pronto, o Guilherme ouvir-me dizer isto, se calhar até estranha, mas o que eu acho contraproducente é termos carros de 1000 cavalos ao alcance de toda a gente. Acho que não faz sentido. Não faz. Não é demasiado óbvio. O Pedro está a dizer isto porque eu conheço o Pedro, que gosta de carros com motores grandes, nobres, potentes, e é uma pessoa que sabe bem tirar partido desses motores, mas naturalmente que não faz sentido. Temos de estar todos juntos nisso. Sobretudo porque, assim, antigamente, um desportivo, um super desportivo, por norma, é um carro com vendas muito dentro do... Se formos fazer a percentagem de vendas de super desportivos nas vendas anuais... é uma data de zeros antes de chegar a 1, a seguir à vírgula, uma data de zeros antes de chegar a 1, portanto é 0,00, pronto, e depois lá aparecem. Portanto, são carros que não aparecem muito no dia a dia, portanto não andam no meio do trânsito misturados. Agora, hoje em dia, qualquer carro elétrico que é lançado, se não fizer menos de 5 segundos de 0 ao 100, já não é assim grande coisa. Já não entusiasma, não é? A vulgaridade com que, faz os 5 com que nós olhamos para alguns destes números. Basta os 5 segundos, basta que é peço desculpa pelo termo, mas qualquer pateta é capaz de fazer. Carregar no pedal a fundo. Sim, e segurar o volante. Fun is not a straight line, não é? E acho que não acho que seja interessante combinar 1000 cavalos com 2800 kg de peso, então ainda é uma coisa que eu acho que ainda menos sentido faz. Basta ver os números no Nordschleife. Até há bem pouco tempo o Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio era mais rápido no Nordschleife do que o Tesla Model S Plaid, que teve de ser atualizado para conseguir bater o número de um carro que tem menos de metade da potência. Tem 510 cavalos. 510 cavalos. Só tem um motor. Contra 3. Mas isso também se vê com o Rimac Nevera, que é o super desportivo elétrico mais rápido no Nordschleife, faz 705 se não me engano, e tem 1934 cavalos. Só para não ser 2000. É uma coisa assim do género, que comparado com um Porsche 911 GT3 RS, que é o quê? Tu costumas dizer, tens uma expressão muito gira. Um Karosh Evolution. Quanto é que faz o Karosh Evolution? O Karosh Evolution faz 649, qualquer coisa, e uns trocos. Incrível. Portanto, e com 520 cavalos, só tração nas rodas traseiras. Enfim, as leis da física estão lá e são iguais para todos, sejam elétricos ou seja motor a combustão. Esta coisa de muitos cavalos e muito peso não é uma coisa que faça sentido. As baterias, lá está. As baterias de estado sólido que vêm aí, dizem que vêm, vamos ver, vão permitir reduzir bastante o peso. Mas eu acho que esta tendência de baterias muito grandes, eu tenho no back-office da Razão Automóvel, eu tenho há meses se calhar, tenho um rascunho de um artigo de opinião e que está só começado. Eu por este motivo ou por aquele vou sempre adiando, mas já tenho o título e já tenho o início, e o título é qualquer coisa como o maior problema dos automóveis elétricos são as baterias demasiado grandes. E onde a falar precisamente disso. Parece bem na eloquência. O grande problema dos carros elétricos são as baterias demasiado grandes. Porque eu sinto que falamos poucas vezes dos tempos de carga, das velocidades de carga, e demasiadas vezes sobre o tamanho das baterias. Mas as velocidades de carga tu tens, e por isso é que eu acho que os plug-in hybrid são uma solução muito interessante, que foi demonizada porque pronto, não se explicou como é que aquilo se utilizava e não se utiliza como deve ser, e aquela vantagem de só precisarem de uma ficha de 220 volts é que nós agora estamos em potências de carregamento já de 270 watts e coisas completamente kilowatts, perdão. E nesses casos e nesses carregadores é preciso um sistema para um transformador e naquilo é quase uma estação nuclear para carregar o carro. E o que custa carregar essas velocidades, não é? Mas isso daria aqui tema para outro episódio do Autorádio. O Guilherme perguntou-me e com isto das baterias, depois perdi-me. Uma das coisas que eu achei interessante no Abarth 500 é precisamente
que fizeram um carro enquadrado dentro da performance dos Abarth a combustão. Não foram fazer um carro que faz 4 segundos de 0 a 100. Não foram por essa via. E fizeram um carro que é giro naquelas coisas em que os carros elétricos, tirando Porsche Taycan, lhes falta, que é um bom tato de travagem, um acelerador engraçado que dá para dosear. Portanto, é um carro feito por pessoas que gostam de conduzir e sabem para desfrutar dessa maneira. E não precisa de fazer, e prova que não precisa de fazer 3 segundos de 0 a 100, para ser uma coisa engraçada. Gira de conduzir. Gira de conduzir. Basicamente... Sim, essa progressividade é algo que eu acho que faz muitas vezes falta aos modelos elétricos, porque por vezes aceleramos e sentimos que só ou está ligado ou está desligado. E pior é o travão, às vezes. E o travão é... Os travões naquela fase neutra, aquela não fase do não, deixa de travar não se pode ter só duas medidas, não é? Tem que haver alguma coisa no meio. E quando aceleramos um bocadinho mais o passo, onde queremos verdadeiramente sentir o carro, ter a sensibilidade, ainda se torna mais difícil. Quando é que para a regeneração e entra os travões hidráulicos? Quando é que passa de um para o outro? E às vezes isso não acontece da melhor maneira, com honrosas exceções do Porsche Taycan logo à partida. Outra coisa, o Abarth tem 2 modos de condução, são feitos para os Electroheads, que tem o fantástico pedal, só com um pedal. Mas é que assim, atenção que há vários construtores que começaram a fazer isso e que estão agora a voltar atrás, portanto o pedal não serve para imobilizar o carro, porque começaram a ter alguns clientes que bateram no carro de frente porque achavam que o carro ia parar. Porque quando o carro de frente estavam de tal maneira habituados ao conduzir com um pedal, e regra geral as pessoas também, uma coisa que as pessoas também não sabem, é a extraordinária capacidade de travagem que os carros modernos possuem, e está montes de estudos sobre isto, que se as pessoas soubessem travar, 80% dos acidentes não aconteciam. Se utilizassem, quando é preciso, numa situação de emergência, se soubessem utilizar todo o potencial de travagem do automóvel, o acidente não chegava a acontecer. E portanto as pessoas travam pouco, não sabem? E aquilo faz 0,2 Gs, é normalmente a travagem normal. E entretanto andou a conduzir assim 1 mês ou 2, o cérebro ficou habituado àquilo, programado para aquilo. Há um senhor à frente que trava um bocado mais, ele vinha distraído, ele tira o pé do pedal e fica à espera que o carro pare e não parar. Olha, não sabia disso, mas eu sou um bocadinho menos otimista. Eu não diria que se 80% das pessoas soubessem usar o travão, que pudessem evitar os acidentes. Eu acho que os dados seriam mais uma vez um estudo tirado agora aqui do bolso e tal. Não, eu agora que ando de moto, noto mais isto. Eu acho que 80% dos acidentes eram evitados se 80% dos condutores estivessem com os olhos na estrada. E não são. As pessoas estão a fazer tudo menos a conduzir. Isso agora é estão a olhar para o telemóvel, estão a olhar... Falamos tanto da regulamentação e ninguém faz nada sobre isso. Nós já trouxemos esse tema da tecnologia em excesso aqui ao nosso podcast. Andei com... Vocês já devem ter andado, o EQS 53 AMG. Basicamente, o tablier é um painel dividido em 3 partes, portanto tens 3 ecrãs mais o head-up display, 4 ecrãs. Muitas vezes a mostrar a mesma coisa. Não, eu experimentei, podes pôr a navegação nos 4. É um exercício engraçado. Para ninguém se Vou tentar. Eu mesmo assim sou aquela pessoa que contraria o sistema de navegação. Ele diz-me para virar e eu, caramba, era ali atrás. Se calhar T4 ia ajudar. Os aviões. Não. Redundância máxima. Há tanta regulamentação na indústria automóvel. E outra coisa que nós estamos a fazer, estamos sempre a falar de exageros. Nós todos queremos carros mais seguros, mas faz sentido haver a obrigatoriedade num carro citadino de termos tantos sistemas de segurança que não fazem sentido dentro da cidade. Coisas que só estão a encarecer os carros. E estão a tirar a possibilidade às pessoas de comprarem carros mais baratos. Vamos a exemplos práticos. O Dacia Sandero.
Dacia Sandero, que atualmente tem a plataforma do Clio. Um carro que, em caso de acidente, é um carro seguro, que obedece a todos os estándares da Europa, que são dos mais elevados, para não dizer os mais elevados. Mas o carro pode não ter as 5 estrelas se não tiver alguns sistemas de apoio à condução, que são como sistemas de apoio à manutenção na faixa de rodagem, que são aqueles sistemas que é aqui que ninguém nos ouve. Exatamente. E está cada vez mais difícil. Olha, por exemplo, o Toyota Prius é extremamente difícil de um gajo, são para aí 5 ecrãs. Depois desligamos o carro e voltamos a ligar e temos que desligar é a retina dos 5 ecrãs, 25 menus. Ajudam em condições de autoestrada, claro que sim, que ajudam em condições de autoestrada, mas na condução cotidiana, naquela que é a regra e não a exceção, são sistemas que mexem com os nervos, porque nós não fazemos as curvas com o carro todo dentro das linhas. Muitas vezes pisamos a linha para fazer a trajetória bocado mais suave. E para o sistema estares a fazer isso, ou para gastar menos pneu, ou estares com as 4 rodas já para lá da faixa, é exatamente a mesma coisa. É igual. Ele olha para isso da mesma forma. Não tem inteligência para isso, e se tivesse inteligência para isso, então ia ter um custo. Mas pronto, mas há outros que são extremamente... Pronto, o aviso de ângulo morto e a travagem de emergência. Travagem de emergência, dois que eu acho que é muito a partir importante. daí a coisa começa a ficar um bocado pateta. Leitura de sinais de trânsito. Não, e acima de tudo é o que estás a dizer. Os diferentes carros dos diferentes segmentos não têm que obedecer todos às mesmas exigências. E é precisamente aquilo que estás a dizer. Olhar para um modelo como o Dacia Sandero, que é sucessivamente, ano após ano, o carro mais vendido na Europa a clientes particulares. E não podemos ignorar, isto, porque é precisamente o que temos estado aqui a defender. As pessoas têm que poder continuar a comprar carros novos, não é? E isto pode deixar de acontecer em breve, mesmo com este suavizar. Alguém há de comprar carros novos, alguém há de continuar. Tem sempre que... Certo. Vão-se continuar a vender. Mas na estrada, se olhares para o lado, percebes claramente quais os carros que se compram. Aqui antes do verão saíram os dados do primeiro semestre das vendas na Europa, e os 2 carros mais vendidos eram o Tesla Model 3 e o Dacia Sandero. Model Y. Model Y, desculpa, exatamente. E o Sandero. Duas coisas muito diferentes. Não, mas provam uma coisa que a gente começou aqui por falar, que é o preço. E são os 2 carros mais baratos em cada um. Exatamente. Em cada um dos seus segmentos ou segmento de clientes são os 2 carros mais baratos. As pessoas compram pelo preço. Isso é uma perspectiva muito interessante, porque são, com as devidas diferenças, e são muitas, naturalmente, são 2 carros cujo principal argumento é o preço. E no final do dia o preço é que dita muitas daquelas que são as decisões. Mesmo quem compra um carro elétrico, mais do que estar preocupado com o ambiente, está preocupado com os custos de utilização, e que são efetivamente mais baixos. Mas isto não é algo mau. Nós vemos na história vários exemplos de como muitas vezes a melhor forma de nós evoluirmos é deixarmos o mercado trabalhar. E as pessoas tomarem individualmente as melhores decisões para si. Mas quando definimos limites roubamos esse espaço, não é? Deixa-me dar-te um exemplo. Os custos da energia. Os custos da energia na Europa fizeram com que muitas empresas, e vou dar depois outro exemplo, de como o custo de energia era muito elevado na Europa, tentou-se aumentar ao máximo a eficiência das fábricas e dos métodos de produção. Na União Soviética, o que é que decidiram fazer? Decidiram que o preço da energia, a energia tem de ser barata para todos. O que é que isso votou? Votou as indústrias da ex-União Soviética à sua obsolência, porque em vez, como não tinham o fator preço a incentivar a sua maior eficiência, deixaram-se tornar completamente obsoletas. Portanto, o mercado, e quando nós vemos muitas vezes esses fenómenos anticapitalistas a serem contra o mercado, muitas vezes o mercado é o melhor regulador para nós conseguirmos, inclusivamente, melhores resultados ambientais.
Há um livro espetacular que eu agora não me recordo, só me recordo o título, que é Ambientalismo, uma visão de mercado, que é uma leitura que eu recomendo a todos aqueles que se interessam não só pelo ambiente, que é um tema que está na ordem do dia que nos deve preocupar a todos, mas também a economia. E é lá tratados muitos temas que estão agora a ser debatidos, como o mercado do carbono, a regulamentação, de como é que os Estados muitas vezes têm decidido mal em termos ambientais e como muitas vezes nós deixarmos de olhar para o mercado tem um peso substancial não na evolução que nós podíamos ter a este nível, mas na regressão a que podemos assistir. E esta norma Euro 7, que é o tema deste autorrádio, é mais uma prova disso mesmo. Quando nós deixamos de olhar para o mercado, muitas vezes tomamos más decisões. E se ela não é aquilo que era suposto ter sido, isto agora ficou um bocado estranho, deve-se muito a finalmente terem olhado para o mercado. Caso contrário, esta norma Euro 7 ia ter um peso muito significativo, não só para a indústria automóvel, mas sobretudo para o bolso dos europeus, porque não nos podemos esquecer da importância, como dizia o Pedro, da indústria automóvel para a economia europeia. Para a economia, para tudo da indústria. E quando eu digo aqui indústria automóvel, temos que meter também, que fazem parte da norma, claro, os pesados, porque na Europa nós decidimos que não transportávamos as coisas de comboio, que era mais fácil eletrificar, mas pronto, e já está. Porque vão sempre pelo mesmo sítio, e portanto põe-se uma tomada de energia por cima e pronto, lá vai o comboio elétrico. Decidimos que transportávamos as nossas mercadorias e comida, etc., caminhão, não é? Portanto, isso é uma indústria que é capaz de vir a abrir outros panoramas aos ligeiros, embora porque um caminhão elétrico com uma bateria não funciona, porque o caminhão, o pesado, a rentabilidade do pesado é não parar e o peso que transporta. E a bateria dá cabo disso tudo. Portanto, vão os pesados, provavelmente, e já terá a solução, vai passar pelo hidrogénio. E quando houver muitos postos de reabastecimento de hidrogénio para reabastecer os pesados, depois podem eventualmente... Por acaso agora um relatório, os Tesla, o Tesla Semi começaram a ser entregues e a PepsiCo tem tido resultados bons com eles. Não sei se naturalmente o circuito é muito... circuitos adaptados, por exemplo, lá está, as carrinhas de distribuição citadinas. Sim, essas fazem sentido. Isso faz todo o sentido, até porque normalmente lá está, os correios, não sei o que, isso à noite, tem sempre uma altura do dia que está offline, não é? Está parado. Agora ser a regra, não sei. Só o tempo dirá. Acho que sim. Mas nós cá estaremos para assistir a isto tudo. Sempre muito interessados em comentar e em experimentar. Exatamente. Bem, eu acho que podemos despedir-nos. Eu acho que sim. Eu acho que batemos aqui o Euro 7. Acho que já muito falámos bem. tudo. Agora vamos nós para a nossa conversa de corredores, né? de bastidores. Mais uma vez agradecer-te, Pedro, por teres vindo. Foi um prazer. Foi um gosto estar aqui contigo. E lá para casa, ou para o carro, ou para onde quer que vocês nos estejam a ouvir, peço-vos apenas para nos seguirem no Spotify, também no Apple Podcasts, ou então, se quiserem ver-nos, podem sempre seguir-nos e acompanharem-nos no YouTube. E claro, também reforçar o Pisca Pisca, o portal de usados, onde vocês podem encontrar aquele que pode muito bem ser o vosso próximo carro. Nós estamos de volta para a semana. É verdade. E até lá, como sempre, um grande abraço a todos e fiquem bem.